Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Clint Rodrigues Correia, sou professor assistente aqui da equipe do professor Erival Oliveira no curso preparatório para o exame de ordem segunda fase em Direito Constitucional. Você deve ter visto aí, nós estamos gravando vários vídeos dando dicas de recursos, dando dicas nessa sequência agora de ações do controle de constitucionalidade, do controle concentrado de constitucionalidade, e coube a mim falar de ação declaratória de constitucionalidade. Como é um tema que as pessoas geralmente não têm muito na faculdade, especialmente na parte prática, se você vir na sua prova ação declaratória de constitucionalidade, pode bater aquele medo, aquela insegurança. Fica tranquilo. Se cair ação declaratória de constitucionalidade na sua prova, pode dar pulo de alegria, porque é uma ação super fácil de fazer. Você vai ver que a gente vai trabalhar aqui, primeiro a parte material e depois a parte prática, é super tranquilo. O que eu quero que você tenha em mãos para acompanhar aqui o nosso vídeo e depois também para tirar as suas dúvidas? Bom, se você tem em mãos o seu Vadmecum, eu quero que você dê uma olhadinha agora na Constituição Federal, deixa marcado o artigo 102 da Constituição Federal, que nós vamos utilizar, e também a Lei 9868 de 99. A 9868 é uma lei super famosa, ela trata da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Então, tem em mãos, tenha marcado no seu Vadmecum o artigo 102 da Constituição Federal e a Lei 9868, a gente vai e volta por essas duas disposições legais. A ação declaratória de constitucionalidade ela foi introduzida pela emenda número 3 de 93 e ela trouxe aqui, na verdade, um anseio já da doutrina. Por quê? A ação direta de inconstitucionalidade, ela busca, o nome diz, a inconstitucionalidade da norma. A declaratória de constitucionalidade, ela busca a declaração de constitucionalidade, o reconhecimento de constitucionalidade daquela norma. Esse é o objeto dela. Você busca a declaração de constitucionalidade da norma. Você pode virar para mim e falar, por que eu vou buscar a declaração de constitucionalidade? A lei ela já não é presumidamente constitucional, não existe o princípio da presunção de constitucionalidade das leis? Então, por isso que a ação declaratória de constitucionalidade ela tem uma peculiaridade. Ela só vai ser cabível quando você tiver uma controvérsia judicial relevante sobre a constitucionalidade da lei. É preciso que haja divergência judicial da constitucionalidade. Por isso que se o seu examinador perguntar determinada lei tem uma interpretação doutrinária divergente, parte da doutrina entende que é constitucional, parte da doutrina entende que é inconstitucional, cabe ADC de jeito nenhum, porque a lei exige expressamente que haja divergência judicial relevante, ok? Então essa é a diferença. Apesar da presunção de constitucionalidade, é preciso que haja, exatamente por conta da presunção de constitucionalidade, para que seja cabível a ADC, é preciso que haja então uma divergência judicial relevante, uma controvérsia judicial relevante. Bom, o objeto da ADC, o que pode ser objeto da ADC, qual pode ser a norma que você quer declarar, da qual você quer ver declarada a constitucionalidade, é diferente da ADI. Você já deve ter visto então um vídeo do professor Paulo Peixoto sobre ação direta de inconstitucionalidade. Se você ainda não viu, recomendo que dê uma olhadinha, porque vários pontos da ADI serão similares à ADC. O objeto não. O objeto é diferente. Enquanto na ADI você pode ter lei ou ato normativo estadual, federal, na ADC somente lei ou ato normativo federal. Ok? Se houver então divergência judicial a respeito da constitucionalidade de uma lei estadual, não será cabível a ADC, porque só cabe de lei ou ato normativo federal. Quem são os legitimados ativos à propositura da ADC? Muito cuidado, porque se você perceber, na Lei 9868 de 99, o artigo 13, ele traz o rol de legitimados e ele só traz 4 legitimados. Quem? Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados e Procurador-Geral da República. Ela só trazia esses 4, porque ela veio regulamentar a emenda constitucional número 3. Só que a emenda constitucional número 45, aquela da reforma do Poder Judiciário, ampliou o rol de legitimados e deixou os legitimados da ADC os mesmos da ADI. Então, hoje, os legitimados à propositura da ADC são os mesmos da ADIM. Ok? Muito cuidado com isso, pessoal. Se você olhar na Lei 9868, a princípio pode trazer uma confusão. Nós tivemos, então, a emenda 45, que ampliou o rol de legitimados, os mesmos da ADI. Dê uma olhadinha lá no artigo 103 da Constituição Federal, você vê que o caput foi alterado. Antigamente só tinha podem propor ADI, agora é podem propor ADI e ADC. Qual que é o parâmetro de controle da ação declaratória de constitucionalidade? O mesmo da ADI. Com base em que você vai querer declarar a constitucionalidade da norma? Do bloco de constitucionalidade. Esse é o parâmetro de controle sempre. Bloco de constitucionalidade, você lembra?
a Constituição Federal, as emendas constitucionais, o ADCT, os princípios constitucionais e os tratados de direitos humanos aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Atualmente só temos um, a Convenção Internacional que cuida dos portadores de deficiência, certo? Essa é a nossa convenção, então, que foi aprovada o nosso tratado internacional que foi aprovado pelo quórum do 5º, parágrafo 3º. Por falar em quórum, qual que é o quórum da ADC? O quórum de instalação da ADC é de 8 ministros. Como assim quórum de instalação? Na verdade, o quórum de instalação da sessão de julgamento é de 8 ministros. E da decisão? Da decisão, lembra, reserva de plenário, o quórum vai ser maioria absoluta, que no caso são 6 ministros. Isso você encontra nos artigos 22 e 23 da Lei 9868 de 99. Cabe intervenção de terceiros na ação declaratória de constitucionalidade? Também muito cuidado. O artigo 18 da 9868 fala expressamente que não cabe intervenção de terceiros. Dá uma olhadinha no parágrafo 1º e 2º, você vai ver que eles foram vetados. Quando você olha para o artigo 7º, você verifica que também fala que não cabe intervenção de terceiros. O parágrafo 1º foi vetado, mas o parágrafo 2º continua em vigor. Pessoal, a ação declaratória de constitucionalidade e a ação direta de inconstitucionalidade, elas são irmãs gêmeas. Nós vamos ver daqui a pouquinho o caráter dúplice dessas duas ações. Elas são irmãs gêmeas. A doutrina entende que cabe a intervenção de terceiros na figura do amicus curiae, o mesmo que cabe na ADIM. Ele também caberá na ADC, porque não tem sentido você permitir o amicus curiae na ação direta de inconstitucionalidade e não permitir na ação declaratória de constitucionalidade. Então cabe nos mesmos termos da ADIM, ok? Então cabe amicus curiae, construção doutrinária, aplica-se por analogia, então, parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 9868, ok? Ok. E a decisão final, como é que é feita na ADC? Basicamente a mesma coisa da ADIM, tanto que elas estão regulamentadas da mesma forma. Os efeitos da decisão, eles estão no artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, efeitos erga omnes e vinculantes. E esse caráter dúplice, afinal de contas, o que é? Quando eu digo que a ação direta e a ação declaratória, elas são irmãs gêmeas, eu não estou dizendo aqui caráter dúplice naquele sentido que você vê no processo civil, de que você pode fazer pedido contraposto, por exemplo, na ação possessória. Lembra disso da faculdade? Então, aqui o caráter dúplice ele tem um outro sentido. Ele quer dizer o seguinte: a decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade, ela acaba sendo um reverso da ação declaratória de constitucionalidade. Se você tiver uma ação direta de inconstitucionalidade, a decisão que for proferida, por exemplo, declarando a inconstitucionalidade da norma X, é a mesma coisa se você tivesse uma ação declaratória de constitucionalidade que fosse julgada improcedente. Ou seja, a procedência de uma é a improcedência da outra, e a procedência da outra é a improcedência de uma. Isso é caráter dúplice dessas duas ações. Por isso que a gente fala que elas são irmãs gêmeas, ok? Bom, gente, modulação de efeitos, mesma coisa da ADI. Maioria absoluta, na modulação de efeitos, 2/3 dos ministros. Ai meu Deus, não sei fazer conta, quantos são 2/3 dos ministros? Tem 11 ministros, 8. Ok? Mesma coisa lá o quórum de instalação. São 2/3, 8 ministros. Recursos. A ação é irrecorrível. O STF é a última instância. Vai recorrer para quem? Vai recorrer para Deus? Não tem como. O único recurso que é cabível na decisão de ADC são os embargos de declaração. Fora isso, não cabe recurso, também não cabe ação rescisória. Ok? Ok. Cabe medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade? Cabe. Mesma coisa da DI. Maioria absoluta. O juiz, na verdade, é diferente da DI, a gente vai ver o que pode acontecer na cautelar. Mas é maioria absoluta, e o que vai acontecer? Tem que ter fumus boniuris e periculum in mora. Qual que é a diferença da DI? Na DI, a medida cautelar, ela vai acabar declarando provisoriamente a inconstitucionalidade da norma. Isso vai vincular a atividade judicante inferior, de instâncias inferiores. Na ação declaratória de constitucionalidade, o objeto da cautelar é diferente. Veja, eu não tenho por que pedir para que seja declarada a constitucionalidade provisória da norma, porque ela já é presumidamente constitucional. Para que haja, então, segurança jurídica, como que eu faço? Na cautelar da ADC, eu vou pedir a suspensão dos julgamentos. Esses julgamentos que estão aplicando a norma que eu quero ver, que eu quero que seja declarada a constitucionalidade, eu vou pedir a suspensão dos julgamentos. O Supremo vem e concede a medida cautelar e suspende os julgamentos. Por quanto tempo? A lei fala 180 dias. Só que é aquela coisa, pessoal, o Supremo está demorando 2 meses para julgar o mensalão. Você acha que em 180 dias eles vão conseguir julgar todas as ADCs possíveis? Não. Então o que acontece? Se esse prazo for vencido, o Supremo tem entendido que não há a suspensão automática dos efeitos.
é possível então que você prorrogue, na verdade, esses efeitos da decisão, da medida cautelar. Então, 180 dias a princípio podem ser prorrogados, apesar de a lei não falar nada nesse sentido. Beleza? Beleza. Vamos falar então de petição inicial em ADC. A gente já viu quem que pode propor a petição inicial na ADC. Aquelas coisinhas bestas lá que a lei fala, requisitos procedimentais, mas que é legal você às vezes mencionar na sua prova para mostrar conhecimento, que ela tem que ser proposta em 2 vias, tem que ter a procuração, aquela coisinha, dá uma olhadinha lá na lei. É interessante talvez você mencionar isso super rapidamente na sua petição. Além disso, a lei fala do indeferimento liminar da petição inicial. É possível que o relator, olha só, o relator, verificando 3 hipóteses, quais são elas? Inépcia da inicial, falta de fundamentação, que no final das contas equivaleria a uma inépcia. Então, inépcia da inicial, falta de fundamentação da sua petição ou manifesta improcedência. Então, nessas 3 condições, veja, a decisão do relator é indeferimento liminar da inicial, por manifesta improcedência. Ele não está fazendo um juízo de mérito, ele não está proferindo uma decisão de mérito, porque se fosse, ele precisaria submeter ao plenário. Ele não pode julgar a questão de mérito, teria que ser o plenário. Então, mas ele pode indeferir liminarmente a petição inicial por manifesta improcedência. Dessa decisão caberá agravo, ok? Caberá agravo. Bom, a sua petição inicial ela tem que ter o dispositivo que você está querendo ver, querendo declarar a constitucionalidade, o pedido com seus fundamentos e especialmente no caso da ADC, a demonstração da controvérsia judicial relevante. Isso é muito importante, tem que estar na sua petição inicial. Vamos fazer rapidamente, então, a petição inicial de ADC. Como seria? Endereçamento. Mesma coisa de todas as petições que você endereça para o Supremo. Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Qualificação. Você vai colocar, então, o nome da pessoa que está propondo a ação, o nome da entidade, o Procurador-Geral da República. No caso da sua prova do exame de ordem, muito provavelmente uma associação, um partido político, com representação no Congresso, rol do artigo 103, pode até colocar lá com fundamento no artigo 103, vem ajuizar ação declaratória de constitucionalidade em face da lei tal. Diferentemente da ADI, você pode conferir isso no nosso modelo de peça que tem no livro, a gente vai mostrar daqui a pouco as páginas em que você pode encontrar. Diferentemente da ADI, você não precisa colocar o Congresso Nacional, o Presidente da República, embora eles tenham sido os prolatores da norma. Você tem que mencionar, isso é muito importante, a norma que você quer ver declarada a constitucionalidade. Bom, feito isso, na parte dos fatos, né, lembra que é uma petição inicial, ela deve seguir a princípio 282 do Código de Processo Civil, o seu dos fatos seria da norma impugnada. Na verdade, da norma que você quer ver declarada a constitucionalidade. Você vai expor qual que é a norma. Isso, enunciado da sua prova, evidentemente, vai mostrar qual que é a norma. Além disso, é interessante que você separe ali um tópico, ou talvez 1 ou 2 parágrafos bem rápidos, para falar da legitimidade e competência, a legitimidade 103, e a competência do Supremo Tribunal Federal, artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição. Pois bem, na parte dos fundamentos, você vai expor ali os fundamentos pelos quais a norma é constitucional. Vai fazer o pedido cautelar, então, se for cabível, demonstrando fumus boniuris e o periculo in mora pedindo a suspensão do julgamento, dos processos em curso, né? E no pedido, são 3 pedidos principais que você vai fazer. O pedido de cautelar, lembra, não basta estar lá no esboço, no miolo ali da sua petição. É preciso que esteja expresso no pedido. Você vai pedir a cautelar para a suspensão. É sempre importante você especificar. Vem pedir a concessão da cautelar para a suspensão dos julgamentos, para a suspensão dos processos em curso. Vai pedir a intimação do PGR, do Procurador-Geral da República, para que se manifeste sobre a questão, a menos que o PGR, evidentemente, seja o próprio propositor, né, o próprio autor da declaratória de constitucionalidade, o que não aconteceria na sua prova da OAB, né, não colocaria uma peça para o PGR fazer, já que você está fazendo a prova para ser advogado. Bom, e no pedido principal você vai pedir que seja declarada a constitucionalidade da norma tal, certo? Basicamente é isso. Tem valor da causa? Tem que seguir o 282 e a GV gosta. Ah, mas não é um processo objetivo, etc. Bom, a GV pede para que você coloque o valor da causa, você vai colocar, se ela não der parâmetros, você coloca o valor de R$1.000 e é o padrão da FGV, que é a que atualmente faz a prova do exame de ordem. Se eventualmente mudar, talvez mude então também esse entendimento. Pessoal, é isso. Viu como é fácil, viu como é tranquilo, viu como é super simples? É uma petição inicial de controle concentrado de constitucionalidade proposta perante o Supremo Tribunal Federal. Se você tem um livro de prática, a 4ª edição do livro de prática do professor Erival, que nós recomendamos que você tenha até para ajudar nos seus estudos, na sua preparação, você pode encontrar a parte material da ADC, ou seja,
o conteúdo efetivo da declaratória de constitucionalidade nas páginas 66 a 67. A peça, o modelo de peça, nas páginas 252 a 254. E nós temos uma questão muito legal que fala sobre o caráter ambivalente da medida cautelar, que é legal que você faça e depois veja a resposta. É a questão 76, a pergunta está na página 413 e a resposta você vai encontrar na página 508. Esses foram os meus comentários a respeito de ação declaratória de constitucionalidade. Espero que tenha sido útil aos senhores e, se vocês não viram ainda os vídeos dos demais professores, os nossos vídeos sobre recursos, recomendo que vejam, estão no YouTube, estão aqui na página também do professor Erival. Recomendo que vejam. Um forte abraço, boa sorte, boa prova.